pessoal, eu sou Débora Rafaeli. Paulo Mubarak. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Se Não Gera Caixa Tá Errado, o podcast onde a gente conversa sobre aquilo que faz diferença numa empresa. O caixa, como gerar caixa. E hoje a gente tem mais um episódio muito especial, até brincadeira falar que é o especial, né? Mas é mais um especial, onde a gente vai abrir os cofres da consultoria para compartilhar coisas que nós, conceitos valiosos que a gente foi coletando ao longo do tempo, né? E como empresário não precisa de mais complexidade, empresário precisa de clareza. Então eu proponho que a gente já comece essa conversa aqui contando o que pode quebrar uma empresa. Pois é. O que pode quebrar uma empresa? Você sabe, Débora, que muitas vezes nas consultorias nós temos contato muito estreito, muito direto com os donos. Uhum, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Só quando é uma multinacional muito grande, aí tem um CEO, o dono você não sabe nem onde está, nem tem mais dono. É uma empresa super aberta de capital, tem fundos de investimento no conselho. Mas não é esse o caso. Quando a gente conversa com os donos, é muito importante essa palavra que você falou, clareza. Tudo que a gente precisa é clareza. Porque a clareza traz discernimento. E discernir é separar o que é bom do que é ruim, o que me convém, o que não me convém, para gerar caixa. Então, eu diria para você assim, o papo, né? Você falou, nós vamos abrir os cofres, os porões. Vamos mostrar as pedras preciosas da consultoria para a gente mostrar as pedras preciosas para um empresário. E muitas vezes, Débora, a importância desses, entre aspas, segredos, desses tesouros, é que nós lidamos, não raro, com a segunda geração, com a terceira geração, com a quarta geração. E essas pessoas não têm necessariamente o tino para os negócios que os seus pais ou seus avós ou até bisavós, os fundadores tiveram. Porque, Débora, certamente você também tem esses exemplos. Eu já encontrei empresários que eles não precisam aprender a maior parte desses conceitos porque isso nasceu com eles. Mas isso é um caso em 1 milhão. Os outros precisam estudar, ainda mais herdeiros. Se você me perguntasse hoje, Mubarak, todos os herdeiros que você já conheceu, qual é o percentual daqueles que têm tino, têm o pulo do negócio? 20%. E isso não é nenhum demérito. Assim como não é mérito ser herdeiro, não é demérito não ter o tino. E muitos deles se dão conta disso e pedem ajuda. Que é a coisa mais inteligente a se fazer, né? Pedir ajuda, não é? Pedir ajuda porque eles vão herdar uma fortuna, pequenas fortunas, grandes fortunas, e eles têm que entender como ser, não só empreendedores, mas como ser investidores. Eles agora estão investindo numa empresa. Os seus pais ou avós fundaram a empresa, saíram do zero. Eles não. Eles agora estão recebendo uma bolada de patrimônio, de ativos, que eles precisam saber investir. E a boa notícia é que é menos difícil você aprender a investir, não que seja fácil, é menos difícil do que você aprender a empreender. Não está no sangue empreender, mas está no sangue investir. Ou você aprende. Por isso é que tem importância esses papos de, eu às vezes chamo pedras preciosas, tesouros para empresários. Eu já chamei também papo com os donos. Já tive uma palestra que até, surpreendentemente, muitas empresas gostaram ou compraram. O nome da palestra, merda. O cara diz, merda? Vou botar isso num panfleto, Mubarak.
Eu digo, bota o que você quiser, mas a palestra é para falar das merdas que o pessoal faz. No livro da Julie McIntosh sobre a compra da Anheuser-Busch pela InBev, 109 merdas, 109 erros que os caras fizeram. Isso os que ela relata no livro. Pode ter tido outros. Então é muito importante essas pedras preciosas. E respondendo a sua pergunta, eu diria assim, sendo bem pragmático, por que uma empresa quebra? Por falta de gestão. Mas seja mais específico, Mubarak. O que é gestão? Gestão é aquele conjunto de processos, pessoas, ativos que os responsáveis pela empresa devem proteger e aumentar. Ativos, quando eu falo, o patrimônio físico da empresa, o estoque, o quanto a receber, o imobilizado e o caixa, o dinheiro. Mas vamos ser mais práticos. Uma empresa quebra porque, pelos erros de gestão, falta caixa. E quando falta caixa, cara... Você já leu alguma reportagem que dizia tal empresa tá em recuperação judicial ou vai entrar em recuperação judicial porque faltou EBITDA? Você nunca viu. Ou porque faltou lucro? Você nunca viu. Lucro e esse maldito EBITDA o pessoal fala em outros momentos de frescura. Quando o pau come, faltou caixa. Conta a gente paga com dinheiro. Dinheiro paga com dinheiro, que eu saiba. Agora, tem alguns conselhos, algumas orientações que eu e você são os nossos tesouros e a gente pode compartilhar, não tem nenhum problema. Não é segredo de Estado. Que a gente fala para os nossos empresários. Aliás, a gente tem muito pouco segredo de Estado, né? Nenhum. Qual é o segredo? O tempo todo compartilhando. Para quem não conhece, o canal do Mubarak Consulting, 2 a 3 vídeos toda semana. Conceitos, peçam exemplos, peçam ajuda, ferramenta, façam perguntas que a gente tem muito prazer em compartilhar. Primeira pedra preciosa. Não faça movimentos radicais em vendas. O mercado é um ambiente de cristais. Se você colocar um elefante a dirigir a empresa, ou um elefante no departamento comercial, e ele fizer um movimento radical em vendas, agora eu não vou vender mais com representante, agora eu vou só botar vendedor interno. Ou vice-versa. Radical. Ele pode ferir muito a sua empresa. Não faça movimentos radicais em vendas. E tem um outro segredo meio até que às vezes as empresas ficam desconfortáveis quando me ouvem. Quando uma empresa está na segunda geração, ou na terceira, os herdeiros, pelo menos um, tem que ser um cara ninja em vendas. Se um herdeiro for para a produção, o outro herdeiro foi para o RH, e a herdeira foi para o marketing, e quem vai vender, cara? E a venda é muito importante porque ali você entende o modelo do negócio. Todo negócio começa na venda. Todo negócio está ali. Todo empreendedor começa vendendo. Todo negócio está ali, Débora. Quando você aprende a vender, você nunca ficará pobre. O mundo é feito de vendas. Todos nós, na família, na sociedade, nas empresas, estamos o dia inteiro vendendo. Quer queira, quer não queira. Então, não faça movimentos bruscos em vendas e coloque um herdeiro na área de vendas, se ele tiver. Mas se nenhum herdeiro tiver, como essa empresa que eu acabei de mencionar, venda a empresa. Venda a empresa. Com o tempo, você vai ficar velho e tal, ninguém vai para o comercial. Venda a empresa. O negócio está ali. O core está ali. Movimentos radicais em vendas e gente da família, falando para empresas médias, pequenas, algumas grandes, precisam estar em vendas. Mais um tesourinho. Você tem que entender de uma vez por todas o que é CAPEX.
CAPEX é Capital Expenditures, os gastos com capital. Isso significa você investir. Investir, se você é varejo, em novos CDs, em novas lojas, principalmente, em um e-commerce. Se você é uma indústria, máquinas, IA, automação, uma fábrica nova aqui, outra ali. Se você é serviços, IA, tecnologia, isso é CAPEX. E nós já citamos, e vamos citar em vários episódios, que a taxa de sucesso nos CAPEX é 20%. É muito perigoso investir. Mas tem que investir, é da natureza do empresário. Agora, Débora, gente, eu não conheço, o que não significa que não exista. Mas significa que se nós, eu e Débora, a gente passa o dia inteiro trabalhando e pesquisando e a gente não conhece, é porque no mínimo tem pouco. Você já viu um curso sobre CAPEX? Eu não. Pois eu também nunca vi. Treinamento em CAPEX. Puta, e tá ali uma puta grana da empresa. E você não é treinado para investir, para entender que CAPEX tem 5 ou 6 custos. O custo do CAPEX em si, você vai abrir uma nova loja. Quanto custa? 8 milhões. Você vai comprar uma nova máquina. Quanto custa? 1 milhão de euros. 6 milhões e pouco. Você tem esse custo, que é o que todo mundo sabe de CAPEX. Esse é o custo. Mas você tem aquele ponto que você já me falou. Você tem outros custos para instalar a máquina, para viabilizar a loja. Você tem custos fixos que o novo investimento traz. Se aumenta quadro de pessoal, se aumenta consumo de energia, se aumenta consumo de ar comprimido. Você precisa de mais espaço. Você precisa construir um novo galpão, um novo prédio. Custos fixos. Quarto, você tem o custo da necessidade de capital de giro. A máquina nova vai produzir mais, a loja nova vai vender mais. Você precisa estoque, contas a receber, contas a pagar. Você vai aumentar a sua necessidade de capital de giro. Às vezes, a necessidade de capital de giro é maior do que o próprio CAPEX, considerando o CAPEX em si, o valor da loja ou da máquina. Tudo isso tem que entrar na conta do CAPEX, para você saber o tamanho do investimento, a quantidade de dinheiro que você vai alocar naquele investimento. A margem de segurança, a curva de aprendizado. Eu tenho fábricas, Débora, que máquinas implantadas há 3 anos atrás ainda não foram dominadas. Trabalham a 60% de utilização. Estão quebradas na maioria dos casos. O pessoal não dominou a máquina ainda. Isso é curva de aprendizado, tem custo. E a margem de segurança, que deve dizer, bom, se esse CAPEX não der certo, eu quebro a empresa, bala de prata, você está fazendo roleta russa. Não corra esse risco, o risco que tira você do jogo. Você tem que entender, você tem que ser um exímio estudioso de CAPEX. Colocar esse CAPEX no fluxo de caixa, verificar se a geração de caixa da empresa paga esse CAPEX, quanto você vai se endividar. E um outro ponto, que essa sim é uma pedra preciosíssima. Como você calcula o retorno? Aí o pessoal diz, não, essa eu sei, Mubarak. O retorno é o ROI. É o ROI. Return on Investment. É o retorno do investimento. Eu digo, como é que calcula o ROI, cara? Você divide num período o lucro que aquela máquina trouxe, ou o lucro que aquela loja trouxe, ou o lucro que aquela tecnologia trouxe pelo capital investido. Pois é, mas já começa, você não sabe calcular direito o capital investido. Você esquece custo fixo, esquece necessidade de capital de giro, esquece margem de segurança, esquece curva de aprendizados, esquece custo de implantação. Já começa. Mas vamos supor que você consiga calcular isso. Sabe o que vai em cima? O lucro. Eu digo, não. Dinheiro se paga com dinheiro. Vai o fluxo de caixa livre gerado por esse investimento. Porque o fluxo de caixa livre é a expressão em moeda
do lucro líquido. Às vezes o lucro líquido é grande e o caixa livre é negativo. Investidor que se preze, quando analisa uma empresa, não fica olhando EBITDA, não fica olhando lucro líquido, não fica olhando patrimônio líquido, fica olhando free cash flow. Foi assim que o Jeff Bezos conseguiu sua credibilidade, sua reputação para conseguir investimentos e fazer a Amazon no que ela é hoje. Anote aí porque ela vem conhecimento. ROI de um investimento. Free cash flow gerado por aquele investimento dividido pelo custo do investimento, esses 5, 6 custos que a gente falou aqui. Senão você morre. Você investe mal. O que é uma empresa? Não é uma aplicação financeira, é uma alocação de capital. Você aloca capital no CAPEX e você aloca capital na necessidade de capital de giro. E ninguém é treinado para gerenciar a necessidade de capital de giro, nem CAPEX. O que pode dar isso aí? Falta de caixa. Recuperação judicial. Ou empresas pobres, que evoluem muito pouco. Vocês entenderam? Eu vou repetir porque esse ponto é vital, Débora. Abrir uma empresa é alocar capital. Você vai pegar capital e vai dizer, eu vou botar um pouco do dinheiro aqui e um pouco do dinheiro ali. Só tem 2 locais onde você aloca capital. Na necessidade de capital de giro, ou seja, no seu estoque, no seu quanto a receber, no seu quanto a pagar, nos seus custos de produção e no CAPEX. Aí, um herdeiro, ou mesmo um fundador, ou mesmo um CEO, um CFO, um controller, essa galera toda não tem treinamento em CAPEX e não tem treinamento em necessidade de capital de giro. O que pode dar isso aí? Não preciso falar. Você entendeu? Olha como é simples uma empresa, cara. É dinheiro na necessidade de capital de giro e dinheiro no CAPEX. Você tem que aprender os dois. Não é? É isso aí. Mais um tesourinho. Não perca o controle dos custos fixos. Não perca. O custo fixo tem que ser o menor possível. Os custos fixos tem que ser, vou falar um ditado bem vagabundo, mas que se eterniza porque é verdadeiro. Custo fixo é como unha. Tem que cortar todo dia. Porque ele é fixo na cabeça doente de alguém. Ele está sempre crescendo. É mais um que entra para trabalhar aqui, é mais um computadorzinho que entra lá. E assim você vai perdendo aquelas gotas de sangue que matam uma empresa. Não perca a mão com o custo fixo. Mais uma pedrinha preciosa. Só essas 3 aí já dá $1 milhão por dia. Ser um novato no mercado. Você não conhece o mercado. Seja lá você quem for na empresa. Você tem que conhecer Deixa eu dar um exemplo para você, prático. Há uns 2, 3 anos atrás, por casualidade, eu arranjei 2 clientes num estado do Brasil. Vamos supor que foi no Piauí. Tá cheio de clientes no Piauí. Pô, Piauí. Foi no Piauí. Um produzia 2 fábricas. Um produzia uma resina, que era uma matéria-prima muito importante para o outro. A distância entre as 2 fábricas era de 5 km. Dava para ir a pé. E eu comecei a dar consultoria para os 2 por uma simples coincidência, quase que simultaneamente. Aí sabe o que eu descobri? Que um não conhecia o outro. O vendedor da empresa que produzia a resina que podia ser vendida para outra empresa tinha uma merda de processo de prospecção de clientes, tanto que tinha um cliente a 5 quilômetros. Olha o frete. Olha que todos iam ganhar dinheiro, mas ele não sabia que existia essa empresa. E era uma empresa de porte. Não de porte gigante, mas 300 milhões, 500 milhões.
E o outro, o comprador, era outro preguiçoso. Porque ele devia prospectar clientes, fornecedores, o mais próximo possível dele. Tinha um a 5 quilômetros. Eu disse para ele, vai de balde buscar essa resina a pé. Eles, pô, que legal essa dica. Eu digo, eu não dou dicas. Uma empresa é um negócio muito sério para a gente dar dicas. Eu estou falando conceitos, cara, para o comprador. Olha, a direção da empresa tem muita paciência com você. Você não tem um processo de prospecção de clientes, de fornecedores. Você não tem um processo que permita você saber que tem um grande fornecedor a 5 km de você. E o mesmo vale para o outro de vendas. Aí depois o cara entra na sala do conselho e diz, olha, não estamos conseguindo vender, é a crise. Sim, mas tem um cliente ali. Você entendeu? Isso é novato no mercado. Um cara pode ser velho, ter 30 anos de trabalho e ser um novato no mercado. Porque ele pode ter aprendido durante 6 meses o que ele aprendeu e repetido 60 vezes. Exatamente. Isso é uma falha muito comum, né? Muita gente tem o sonho de empreender, inclusive, e aí se arrisca a empreender naquilo que não tem conhecimento. Só Sabe gosta, nada. admira alguma coisa Sabe e vai lá nada. e não estuda. É, claro que eu estou falando de forma geral, tem pessoas que estudam e tal, se preparam, Lógico, mas a eu maioria estou não. falando da Da regra. maioria. Da regra. Da regra. Não, depois isso não dá certo, isso não funciona. Mas, cara, o que tu estudou? O que tu conhece? Onde é que você adquiriu conhecimento para empreender nesse assunto? E um detalhe importante nisso que você está falando, Débora. Nós brasileiros, pelas deficiências enormes na nossa educação, a gente tem um conceito totalmente equivocado do que é conhecer mercado. Uma vez, Débora, eu vou dar um exemplo prático, bem simplesinho. Uma vez eu vi um jogador de futebol alemão, que foi talvez o maior jogador da história do futebol alemão, Franz Beckenbauer, ele dando uma entrevista para um jornalista brasileiro, numa casa que ele tinha nos Alpes suíços. Pô, Franz Beckenbauer era o Pelé da Alemanha. E ele falando um inglês muito bom com o jornalista, ele pediu desculpas porque ele não sabia falar inglês. Olha o conceito do que o cara tem do que é saber. Uhum. Do que é saber. Nós no Brasil, em qualquer nível, a gente sabe um pelinho do elefante, a gente acha que já sabe todo o elefante. Lê a capa do livro. Lê a capa do livro. Já acha que conhece o livro. Isso aí. Traz para frente. Isso aí. O conhecimento tem que ser denso, tem que ser profundo, tem que aliar teoria e prática, tem que ter conceitos, métodos e ferramentas. Tem que ter muita bagagem para dizer, pô, eu sei isso aqui. E aí, essa é a causa de muitas quebras de empresa em menos de 5 anos. O pessoal se mete num mercado que eles não têm a mínima ideia do ecossistema, as forças de Porter, novamente, do fornecedor, do cliente, de produtos substitutos, dos entrantes. O cara bota dinheiro ali como se estivesse botando dinheiro para uma vaca comer. Um ingênuo no mercado, um novato no mercado. Sabe nada. Mais um? Mais um diamantezinho, tem bastante aqui. Trabalhar como se a dívida não existisse. O pessoal fazendo reunião, vamos investir, vamos... E eu fico pensando, cara, e essa dívida aí? Você sabe quando é que a dívida, ela começa... A empresa começa a perder o controle da dívida. Anote aí, porque ela vem conhecimento, quando a dívida líquida, que é a dívida bruta bancária, não é dívida com o fornecedor, dívida bancária ou com o fisco, quando ela, menos o caixa, isso é a dívida líquida, quando ela ultrapassa 20% da receita. Você começa a perder o controle. A empresa começa a perder o controle da dívida. Ela pega a dívida para pagar a dívida. Ela começa a rolar e pô, você tem... A Débora tem uma tremenda experiência em recuperações judiciais. Não é assim? É assim. Como que o cara chegou lá? Como? Foi vivendo como se a dívida não existisse. Não é?
E tem uma frase que a gente escuta muito nas empresas também, quando elas perdem o controle sobre o custo fixo e começam a trabalhar como se a empresa não existe, como se a dívida não existisse. Não existe. Que é o seguinte, é só vender mais. A gente vai vender mais. Aí você pegou num ponto... ponto... Eu vou aumentar o faturamento. Aí você... É só aí. Você pegou num ponto-chave. Até nós vamos fazer um outro episódio sobre isso, mas vale a pena já citar. Uma empresa, ela não pode depender da venda desesperadamente. Claro que toda empresa tem que vender. Óbvio. É o princípio, né? O princípio é vender. Mas é como se eu dissesse para um empregado de uma empresa: você não pode depender do seu salário para comer no dia 1º do mês que vem. Você tem que ter uma reserva. A empresa tem que ter reservas. Você quer ver, Débora? Olha aqui uma pedra preciosa que nem está aqui, mas conversa, buscou. Tem um investidor nos Estados Unidos, um senhor hoje de quase 80 anos, chamado Howard Marks. Howard Marks. Ele é um daqueles caras que dizem que quando ele escreve um memo, ele gosta muito de escrever é como se largasse um post. Warren Buffett e o ex-sócio Charlie Munger paravam para ouvir. Opa, se o Howard Marks está falando, a gente tem que ouvir. Ele é um mega investidor, tem um fundo de investimentos chamado Oaktree, bilhões de dólares sob a guarda dele. E ele diz assim, olha só, olha que ensinamento de ouro, gente. Ele diz assim, sabe o que é um bom CEO? Um bom CEO é aquele cara que quando o mercado cai 5%, ele cai 5%. Quando o mercado sobe 5%, ele sobe 8%. Olha que singeleza. Ou o contrário. O mercado subiu 10, a empresa ganhou, também subiu 10. O mercado caiu 5, a empresa caiu 2. Este é o grande CEO. É um cara devagar, prudência e sempre. O Jim Collins, no livro, não lembro se é o Feitas para Vencer, ou um destes, ele fala da marcha das 20 milhas e compara duas expedições. Eu não lembro o nome dos caras, um britânico e um norueguês, que saíram mais ou menos na mesma época, outubro de 2012, algo assim, para tentar fincar a bandeira ou britânica ou norueguesa no Polo Sul. Um deles era um dos maiores chefes de expedições desse tipo no mundo. Um deles não voltou, todos morreram. E um deles voltou com todos os homens sãos e salvos, chegou primeiro lá e cravou a bandeira. Qual é a diferença? Resumindo, no meu site, mubarak.com.br, tem esse artigo. Amundsen, esse era o nome do vitorioso, agora me lembrei. Amundsen. Eu lembrei agora do outro, era Scott. O britânico Scott versus o norueguês Amundsen. E o Amundsen ganhou e o Scott morreu. E o Amundsen, ele colocou um padrão. Nós vamos caminhar a expedição 20 milhas por dia. 20 milhas por dia. Mas se tiver sol, se tiver todo o tempo a favor, vamos adiantar? Não vamos adiantar. 20 milhas por dia. Mas se tiver chovendo, se tiver nevasca, 20 milhas por dia. Isso deu tanta consistência. Ele não estressou a equipe, ele não exagerou, ele foi prudente. Ele chegou no Polo Sul, em alguma região do Polo Sul, cravou a bandeira da Noruega e voltou. O outro tentou ganhar tempo, tentou adiantar, tentou fazer grandes feitos, esgotou a equipe, todos morreram. Ou seja, quem está falando
é um dos maiores investidores do mundo. Admiradíssimo pelo maior investidor do mundo. Não tenha tanta pressa assim. Mas, Mubarak, conceito de grande investidor não serve só para grandes empresas e grandes investidores? Negativo. Serve do boteco do Zezão até a Tesla. Serve para Serve, Débora, para uma pessoa física que ganha 3 mil reais. Uma pessoa física que ganha salário mínimo. Ela seguindo essa regra, ela vai subir. Claro, com outros fatores, ela vai crescer. É para todo mundo. Um ponto que muita gente não sabe é que na década de 70, quando a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, Charlie Munger, quando ela estava crescendo, ela ainda não era nem perto do que é hoje, mas eles já estavam milionários. Eles tinham um sócio, tinha um terceiro nessa parada aí. Eu não lembro o nome do cara. Tinha um terceiro. E sabe o que o terceiro fez? O terceiro era tão brilhante tecnicamente quanto Warren Buffett e Charlie Munger. Muitos dizem que ele até era mais brilhante. Porém, ele tinha pressa. E ele fez apostas arrojadíssimas. Perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, e numa dessas só perdeu dinheiro. E ele teve que vender todas as ações da Berkshire Hathaway para o Buffett e para o Munger. E assim, esse terceiro sócio desapareceu. Tanto que muita gente diz, não eram só os dois, o Buffett e o Charlie Munger. E um detalhe, porque eu sempre falo Charlie Munger, o ex-sócio de Buffett, porque Charlie Munger, há 2 anos atrás, faleceu alguns dias antes de completar 100 anos. E quando perguntaram para Buffett, mas o cara, esse terceiro sócio, ele era brilhante, o Buffett disse, mas ele tinha muita pressa. Então, priorize a prudência. Prudência não é medo, prudência não é covardia, prudência é só saber o que está fazendo, cara. Cresça devagar e forte. Prudência, e sempre. Forte e com prudência. Consistentemente. Consistência é muito importante. É fazer algo hoje e amanhã também. Esse é um dos módulos do nosso curso, Se Não Gera Caixa, Tá Errado. Se não gera caixa, tá errado. Seja consistente. Não há nenhum mérito em você fazer grandes apostas. Tem um cara nos Estados Unidos que ele fez uma grande aposta no mercado financeiro e deu certo. 40 anos de idade, ele se aposentou com 100 milhões de dólares na conta. Imagina. Mas sabe o que ele quis? Ele disse, putz, eu agora quero imediatamente ficar bilionário. E aí foi fazendo outras grandes apostas, porque uma vez deu certo. Sabe como ele morreu? Na frente de um juiz, cheio de dívidas, e dizendo para o juiz, eu declaro, excelência, que eu não tenho nenhuma fonte de renda atualmente. Olha que tristeza. Como pode, né? Não é? Mas é a psicologia do dinheiro. Housel Morgan. É um dos livros. Prudência. Mais uma? Mais um, sexto. Vamos lá. Uma vez um bom cliente meu... Tempo voa, né? Voa. Um senhor de origem, de religião judaica. Ele disse para mim, eu sempre falo para mim mesmo, ele disse, para minha esposa e para os meus filhos, você tem que viver para a empresa, para poder viver da empresa. Não é genial? Você tem que viver para a empresa. E aí eu diria para vocês, para muitos que não têm empresa, o cara diz, mas eu não tenho empresa, sou gerente da empresa tal, sou analista da empresa. Viva para o seu trabalho, para poder viver do seu trabalho. Mubarak, mas eu quero uma vida equilibrada. O equilíbrio traz atraso. O desequilíbrio traz progresso. É duro, né? Mas é verdade. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí. O desequilíbrio traz progresso. Mas o Mubarak está dizendo, a Débora, que alguém não deva
ter vida em família, ou ter lazer. Não. Não estou dizendo nada disso. Mas só estamos dizendo o que acontece na vida real. O dinheiro paga todas as contas. Você não pode se transformar num velho burro, ranzinza, pobre, fudido. Você vai ser um estorvo para a humanidade. Proteja a sua velhice. Proteja a humanidade da sua velhice. Você tem que chegar na velhice rico, com saúde, com boa aparência, produzindo. Não é, Débora? É isso aí. É isso aí. Tem mais uma aqui. Tem mais um. Mais uma pedrinha. Estão bem no tempo ou já era? Não, vamos lá. Uhum. Tem... Sabe o empresário que eu tenho medo? Qual? O executivo que eu tenho medo? O bobão. O super otimista. Eu não estou dizendo para ser pessimista. Eu só estou dizendo para você ser realista. Ah, mas todo empresário é otimista? Claro. Ainda mais no Brasil, esse manicômio de leis e taxas e impostos, você tem que ser muito herói para ser empresário. Mas não seja um bobão. Faça caixa para se preservar quando vierem os momentos ruins. Não se deixe iludir, né? Não se deixe iludir. Não se deixe iludir. Não cai nessa. Não acredita na mágica. Um dos maiores executivos da história foi CEO, durante muito tempo, da Intel, Andy Grove. E ele escreveu um livro, que eu adoro, já começa pelo título. Somente os paranoicos sobrevivem. Ao mesmo tempo que você tem que ser otimista, você tem que ser otimista realista, que você tem que ir para frente, ter energia, ter animação, ter excitação pelo mercado, pelo trabalho, você tem que estar enxergando o perigo. Você sabe como o Howard Marks define risco? Risco é aquilo que você não sabe. Já pensou? Eu fico às vezes vendo as pessoas fazer matriz de riscos e tal. Legal, tem o seu valor, a gente faz. Uhum. Mas saiba que aqueles riscos que você sabe são os menores. Os maiores riscos são aqueles que você nem sabe que existem e um dia pega você direto na nuca. Como me proteger disso? Caixa. A proteção é o caixa. E aí vem uma pergunta interessante que está lá no nosso curso. Acho que dá para dar uma palhinha, né? Quanto caixa uma empresa precisa ter? Essa é uma pergunta bastante comum. Recorrente. Gente, tem várias respostas. Por exemplo, calcule a sua necessidade de capital de giro. Esse é o caixa que você deve ter. Ou perto disso você deve ter. Você deve ter 1 ano. Outra resposta. Você deve ter 1 ano de caixa equivalente às suas despesas operacionais. Terceira resposta. Você deve olhar o dia que você mais gastou dinheiro nos 365 dias de um ano. Aquele dia que mais saiu dinheiro da empresa, que mais teve cash burn, queima de caixa. Aquele é o caixa que você deve ter. Aí o pessoal diz às vezes assim, mas o Mubarak é exagerado, não precisa ter tanto caixa assim. Pergunta para a Débora, muito melhor do que para mim, o que é uma empresa em RJ. A ferração que é. A tragédia que é uma empresa ou em falência. Pergunta. Se você não viu, você ficaria triste de ver o que é a decadência de uma empresa. Nunca fale que caixa tá demais. Temos caixa de... Só bobão diz isso. Aquele bobo que fala isso com o dinheiro dos outros. E outra, muitas vezes quando você tem bastante caixa, aparece uma grande oportunidade, você vai lá e compra. Acho que não dá para chamar o Warren Buffett de bobão, né? É como se alguém dissesse, o Pelé não jogou nada. Messi também não. Cristiano Ronaldo é um robozão, o pessoal não fala? Não joga nada. Porra, cara. Só rindo. Pois a empresa que mais caixa hoje,
no mundo tem é a Berkshire Hathaway. Tem 300, quase 400 bilhões de dólares no caixa. Que eu saiba, o Buffett não é bobão. Acho que não. E quando outras empresas vão passando mal, o que ele faz? Vai lá e compra. Porque o outro está desesperado e ele não está. Caixa é tudo. Não é? Ah, tem uma última aqui que eu queria falar, Débora. Dá tempo? Dá tempo. Planos grandiosos de investimentos, mirabolantes, com números de crescimento muito grandes, normalmente acabam em tragédia. Por que Mubarak? Porque o risco é muito alto. E é como diz Warren Buffett, dizia Charlie Munger, diz Howard Marks e mais uma penca de grandes investidores. Nós não gostamos de CEOs arrojados. Sabe por quê? Por quê? O cara faz roleta russa, puxa o gatilho e não morreu. Faz roleta russa, puxa o gatilho e não morreu. Faz roleta russa, puxa o gatilho e morreu. O risco é muito alto, Débora. Ah, mas empresário tem que tomar risco. Riscos calculados, claro. Calculados com base no caixa que suporta esse risco. Peter Drucker até dizia, não conheço nenhum grande empresário que esteja disposto a se arriscar. O pessoal fica falando frases de padaria, frases de boteco. Ah, o empresário tem mais a que se arriscar. O Jorge Paulo Lemann falou uma vez, vai que dá. Vai que dá merda às vezes. Claro que ele está querendo estimular, mas vai que dá merda. Cara, faça conta. É só fazer conta. E, na dúvida, preserva a empresa. Não coloca tudo em risco a cada minuto, porque numa hora você vai... Teve algum pistoleiro do Velho Oeste que se aposentou? Todos morreram. Você já viu o pistoleiro? Não, ele se aposentou. Está agora curtindo. Aparecia um e matava ele. Ele matava 20, matava 30, era o melhor. Aí aparecia um e matava. O risco era muito alto. As empresas, elas não precisam, na maioria das vezes, de planos grandiosos, né? Não. Elas não precisam. Não. Essa coisa de novo, a empresa tem que ter o tamanho certo e tem que crescer forte e consistente. Essa coisa de querer ter o melhor, o mais caro, o mais moderno, a tua empresa nem sempre precisa disso. Qual é o teu negócio? O que isso vai te trazer de retorno? Está escrito na Bíblia. Para quê? São Paulo está escrito. Tudo é bom, mas nem tudo me convém. Pois é. É isso. Não é? É isso. Para que eu preciso trocar toda a mobília, as cadeiras e tal, para ter o mais bonito, mas para quê? Quanto isso vai me trazer de... Débora, esses dias eu entrei numa fábrica, assim, um brinco a fábrica, no Piauí. O dono da fábrica me disse, achou bonita a minha fábrica? Eu disse, achei, sim, sem dúvida. E ele viu assim a minha cara. Aí disse ele, por que esse semblante? Eu disse para ele, porque fábrica bonita demais pode ter um custo inútil. E um dia você vai precisar desse dinheiro. Esse ponto é um ponto bem importante. As pessoas acham que elas podem gastar porque o dinheiro está entrando. E aí, tá aquele item aqui que você falou aqui atrás. Mas um dia ele não vai entrar. Um dia ele não vai entrar e teu custo vai estar lá em cima. E isso é certo. Isso é certo. Um dia não vai entrar. Isso é certo. Um dia ele não vai entrar. De novo, na Bíblia, os sete anos bons e os 7 anos ruins. Tá lá. Vai acontecer. Olha, um ponto que o Howard Marks sempre fala também
é que um bom executivo, um bom empresário tem que entender que o mercado vive de ciclos. Nada rampa para sempre. Nada sobe para sempre. Peter Drucker também dizia, você acha que as empresas vão crescer até os céus? As empresas são como árvores, não crescem até os céus. Lembrei agora também do Jim Collins, das 5 etapas de declínio da empresa. Por que as gigantes caem? Por que as gigantes caem? Porque numa hora é a busca indiscriminada por mais. Por mais, mas calma, cara. Calma. Daqui a pouco, você quer ser o quê? Quer ser a maior empresa do mundo? Tá bom. Mas talvez seja um trabalho de 5 gerações. Exato. Agora, se você quiser não é? Ter em 5 anos isso, e isso, houve uma deterioração de conceitos de gestão num período entre 2008 e 2020. Uma geração foi construída com base em fantasias, onde havia muito dinheiro no mundo, juros baixos, baixíssimos, juros negativos, e vieram as tecnologias e as startups. Aí todo mundo dizia, quem lucra não cresce. Como assim, cara? Cadê as startups? Ah, mas teve o Google. Porra, esse é um exemplo do idiota, cara. Claro que uma ou outra deu certo. Mas a maioria, todo mundo perdeu dinheiro. Mas como assim quem lucra não cresce? Né? Não me entra na cabeça, Débora, até porque isso é a realidade de uma empresa que não gere caixa. Não me entra na cabeça. Está fora da realidade. A essência da empresa é gerar caixa. Você quer ver? Tem um psiquiatra, eu não lembro, infelizmente, o nome dele agora, mas ele é bem famoso na internet. Mas os créditos, por isso que eu vou dizer, são dele. E perguntaram para ele o que era ética. E ele disse que ética era uma palavra muito vaga, havia muitas definições, mas que para ele, ética era tratar um objeto, ou uma pessoa, ou uma empresa, para aquilo, para o que essa empresa, pessoa ou objeto foi concebido. E ele deu um exemplo fantástico. O violino. O que você pode fazer com o violino? O violino foi feito para produzir música de altíssima qualidade. Mas você pode reunir os parça, uma churrascada, pegar o violino da sua irmã e fazer de pandeiro. Tic-tum, 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 tic-tum. Não pode? Fazer uma batucada. Com o tempo você vai ferrar o violino. Você não está sendo ético. Você não está usando o violino para o que ele foi concebido. Ou pior, você pode pegar o violino e dizer, puta, tá frio hoje, hein? Joga na lareira. Transforma em lenha. Porra, você destruiu o violino. Uma empresa é a mesma situação. Uma empresa foi feita para gerar caixa. Quando você desvirtua isso numa empresa, você está sendo pouco ético. Você está desvirtuando o objeto de uma empresa. Quando esses imbecis, que agora estão sumindo, não sei por quanto tempo que eles voltam, ficam dizendo que uma empresa é responsável pela felicidade das pessoas, que a empresa tem que ser responsável... Essas coisas não se sustentam, né? Mas por quê? Porque você está tratando o violino como lenha. Exatamente. Aquele negócio ali chamado empresa foi feito para um objetivo só, gerar caixa. Aí a gente paga imposto e a sociedade floresce dentro de liberdades. É isso. Quando você tira a liberdade de uma pessoa, quando você prende um inocente, quando você persegue alguém e tira a liberdade sem motivo dessa pessoa, você está sendo pouco ético, você está tirando um dos direitos fundamentais para o qual uma pessoa foi criada, que é ter liberdade. Uhum. Então você precisa entender que uma empresa, a ética de uma empresa é gerar caixa. Porra, quantas vezes precisa falar? E precisa parar de ter vergonha de dizer isso. A responsabilidade social de uma empresa é gerar caixa, porque isso faz bem para todos. Menos, qual é o povo que não aceita isso? A inveja. Aí eu tenho inveja do cara que ficou rico.
Débora, você sabia quanto dos impostos que uma empresa paga fica com o empresário, para a fortuna pessoal do empresário? 1%. Eu fiz essa conta para várias situações. 2%. Falando só dos impostos, fora o restante de oportunidades que uma empresa gera para a comunidade. Você tem que tratar uma empresa com dignidade. Caixa. Uma empresa sem caixa não tem paz, né? Não tem paz, seus profissionais não têm paz. Perde a sua dignidade. Perde a sua dignidade. Né? Porque você leva problema para dentro de casa. Leva problema para dentro de casa. Né? Você destrói famílias. Você destrói grupos. Você destrói um país. Porque você só tem liberdade quem tem caixa. Dinheiro não é para comprar necessariamente Porsches e Ferraris e mansões. Dinheiro é para trazer liberdade. Para qualquer coisa. Para qualquer decisão. É isso. Bom, acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio. Com as pedras preciosas tem um monte aí. Porque tem bastante. Tem muito. Tem bastante. Mas vamos deixar para um próximo episódio. Né? Então é isso. Tem livro? Howard Marks. Não tem livro, mas tem um site inteiro, um canal inteiro de vídeos do Mubarak contando esses e muitos mais. Tem. Mas tem esse livro, Débora, Howard Marks. O nome sobre das pedras preciosas. Algumas pedras preciosas estão lá. O nome do livro é O Mais Importante para o Investidor. O editor vai colocar, o André vai colocar aí na tela. O mais importante para o investidor, Howard Marks. Vai estar lá na descrição também. Eu vou fazer o seguinte, vou botar na descrição do vídeo as bibliografias indicadas também. É isso aí. Né? É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande pra gente, coloque nos comentários, acesse a descrição desse vídeo para poder conhecer mais sobre o nosso trabalho, conhecer também sobre o nosso curso, Se Não Gera Caixa Tá Errado. Lá, como a gente falou, tem um capítulo só sobre necessidade de capital de giro, outro só sobre investimentos e dívidas, todos os capítulos com ações práticas. Também tem um capítulo sobre riscos, né? Então, acesse também a página de vendas, tem um vídeo gratuito também, que você já aprende lá como gerar caixa imediatamente na sua empresa, né? Mais alguma coisa que eu esqueci? Não. Não, é isso aí e pense bem nesse último papo agora. Tratar uma empresa com dignidade é gerar caixa. É isso aí. Esse é o recado. Esse é o recado. Até o próximo episódio.